Caros amigos e amigas, trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, vigilantes, têxteis, comerciários e vários outros sindicatos e várias outras categorias de trabalhadores e trabalhadoras que produzem todas as riquezas do Brasil. Nós precisamos ficar muito alerta. Nós precisamos ler mais. Nós precisamos debater mais. A classe trabalhadora precisa se filiar aos sindicatos e contribuir com a mensalidade aprovada em assembleia da categoria para poder fortalecer o sindicato, para poder pagar todas as despesas, pagar as despesas com os advogados, que são altíssimas. Um advogado não ganha pouco. E por que os sindicatos têm que se renovarem? E por que a classe trabalhadora tem que mentalizar a necessidade imperiosa de estudar, à medida do possível, de participar do sindicato e, inclusive, de expulsar de pé na bunda muitos vagabundos sindicalistas que são pior do que ladrões. Eles são, como diria aquele filósofo judeu, Jesus Cristo, que disse que muitos pastores são como lobos. Usam ali a pele de cordeiro para atacar as pessoas. Um sindicalismo que não se mobiliza, um sindicalismo eleitoreiro de merda, um sindicalismo que agora, inclusive, está se utilizando da prerrogativa de vale o negociado sobre o legislado para vender propostas, cláusula das convenções coletivas de trabalho para os patrões. Nós vamos retirar o legislado, ou seja, aquilo que está em lei, vale tanto. Mas o negociado vale menos. Vamos negociar uma proposta menor. Com isso, esses miseráveis estão reduzindo direitos da classe trabalhadora e ganhando propina dos patrões. Quem são essas pragas? Não se sabe. Mas o reflexo disso está nas convenções coletivas de trabalho. Quem perdeu direito nos últimos anos? Que categoria de trabalhador perdeu direito nos últimos anos? Aí está um sinal. É preciso entender algumas coisas. O sindicato é uma escolinha de socialismo. É uma associação de trabalhadores. É um movimento dos mais importantes, principalmente quando o sistema é capitalista, cujo objetivo é o lucro, e esse sistema sobrevive através da exploração do homem pelo homem. O capitalismo é o lobo da humanidade. Por isso que o sindicato é importante. E eu sempre disse, não vi isso escrito em nenhum dos livros que eu li, mas eu sempre disse, nas minhas falas, por aí, inclusive nas portas de fábrica, que o sindicato tem duas tarefas primordiais. Qual é a primeira tarefa? No sistema capitalista, que o salário é uma miséria, que os direitos trabalhistas são suprimidos a cada dia, porque os deputados federais da direita votam contra a classe trabalhadora, reduzem direitos, por isso que os direitos são suprimidos. Então nós temos que permanentemente estar politizando a categoria, mobilizando a categoria para lutar por essas propostas imediatas. Eu tenho que conseguir o aumento de salário, a recuperação do salário que fora corroído pela inflação,
eu tenho que conquistar a redução da jornada de trabalho, se tem que conquistar pisos salariais, se tem que conquistar muitas coisas. É só sentar, estudar e elaborar uma pauta decente. Estas são lutas imediatas. Você não pode esperar que se chegue ao socialismo para poder conseguir esse direito, porque senão vai morrer de fome. Agora, a outra grande luta, essa é a mais importante, é primordial, é a luta política. Para mudar o sistema de exploração do homem pelo homem e construir a possibilidade de um sistema que todo mundo, sem nenhuma exceção, possa ter direito ao bem-estar e à vida. E eu desafio a qualquer um que goste de ler, que goste de estudar. Não posso falar isso para quem nunca leu, porque aí não vai entender nada. Mas com esse se fala didaticamente, lá no sindicato, e nas associações de moradores e nos partidos de esquerda. Os que fazem formação, não sei se tem alguém fazendo não. Agora, para essa gente que forma opinião pública, para essa gente que está no sindicato, que tem o dever moral de estudar um pouco para aprender, compreender um pouco de economia, um pouco de direitos, de direito, da ciência de direito, um pouco de meio ambiente e um pouco de direitos sociais, é que a luta política para transformar a sociedade tem que ser socialista. Quando se estuda, a gente entende que o socialismo é um sistema que, primeiro, não explora o seu companheiro, não explora o outro. Segundo, defende com toda a força possível a democracia como sendo um bem supremo. A democracia é o direito que todos têm de adquirir conhecimento, de fazer a crítica política, de reivindicar, de compreender que trabalha, que produz, mas essa mesma pessoa que trabalha e produz tem que ter direito aos bens que ele mesmo produziu. A riqueza tem que ser distribuída de forma equitativa. Quando esse cidadão consciente pensa no meio ambiente e fala do meio ambiente, e escreve no seu jornal sobre o meio ambiente, fala nesses vídeos aqui de meio ambiente, ele está dizendo: a Terra é um planeta, é um sistema. E esse sistema, que inclusive produz tudo que nós precisamos, ele é limitado. Hoje nós praticamente não temos mais água potável. O petróleo um dia acaba e não está longe, não. A energia solar é uma saída, mas tem muitos países do mundo que não tem sol. As plantas são responsáveis por aspergir oxigênio na atmosfera, principalmente nessa primeira camada que é a troposfera. E é o oxigênio que nós precisamos para viver. E ao mesmo tempo que essas plantas aspergem oxigênio, elas absorvem gás carbônico. A planta é responsável pela absorção de gás carbônico, ou seja, o sequestro natural de gás carbônico. E os grandes empresários, os países ricos, como por exemplo a praga desses Estados Unidos, que é o câncer do mundo, que destrói a natureza de forma exacerbada para produzir mercadoria e vender no mundo todo, eles vão asfixiar a Terra, o planeta Terra, e as gerações futuras, ou seja, a partir dos netos de todos nós, sofrerão as consequências da destruição do meio ambiente. E o que o seu neto, o bisneto, o trineto vai dizer de você? Homem
da atualidade? O que ele vai pensar da sua covardia, da sua ganância e do seu consumo exacerbado? Então, eu deixo aqui esta reflexão.